Você está animado nessa noite? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? O que vocês não falaram amém? Não entendi. Não está feliz com você não? Ô, irmão, o que você fez hoje? Hoje é dia do Senhor. Você vigia na terra, hein, varão? Então vou perguntar de novo. Jesus está feliz com você? Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu me sinto muito honrado. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano. Um amigo que fiz, e pastor Nini, sua casa, os líderes, os irmãos aqui. O ano passado vim aqui pela primeira vez, e aí a gente sempre vem sondar a terra, né, irmão? Como foi boa, tô brincando, mas como foi boa a receptividade, eu resolvi voltar e trazer a família toda. Eu queria apresentar para vocês, quero pedir para ficar de pé minha esposa está lá atrás, você pode olhar, irmãos, pode contemplar aquilo que o Senhor fez por mim, aleluia, bem mais do que eu mereço. Obrigado, meu amor, te amo. Aqui na frente, fica de pé, meu amor, meu primogênito, aliás, o nosso primogênito. Olha só que figuraça, o Davi Ribeiro. E a Esther está na salinha. E a Esther, a nossa mais nova, fez 4 anos, sexta-feira, anteontem. Então, louvo a Deus pela minha casa, pela minha família, é um presente de Deus na minha vida. E eles esse ano puderam vir juntos, né, para conhecer. Eu falei para eles, olha, vamos que vocês vão gostar demais. E eu acho que eles vão querer voltar o ano que vem. Ainda mais que prepararam uma que as crianças quase não gostam. Foram para a praia, a Esther virou quase um bife à milanesa. O Davi achou coragem para entrar dentro da água. Eu só pus a ponta do pé lá, irmão, e fiquei intercedendo por ele, porque estava gelada aquela água, não estava? Engraçado, criança deve ter a temperatura corporal diferente. Eles nunca acham uma água gelada. Você já percebeu isso? Com exceção de quando é para o banho. Quando é para banho é diferente, né, irmão? Você que tem filho aí na idade dos meus sabe como é que é, né? Tem dia que é uma luta para tomar banho, não é? Mas deixa essa parte para lá, senão depois ele vai ficar triste comigo. Mas eu louvo a Deus por esse ano poder estar aqui. Para mim e para minha casa é um privilégio. Eu quero de fato agradecer os pastores, a liderança e os irmãos. E eu gostaria de começar trazendo um grande abraço de toda a nossa equipe, desde os nossos missionários e pastores, nosso time na Índia, no Camboja, na Tailândia também, o nosso time aqui do Brasil. Eu trago um abraço enorme para os irmãos, tanto aqueles que têm se lembrado de nós em suas orações. É tão importante isso, irmãos, porque as nossas batalhas são espirituais e são vencidas nas regiões celestiais. E também por você que durante esse um ano foi um parceiro conosco, apesar de todos os desafios, você se manteve fiel, você, apesar das lutas, do momento difícil, dos rumores de crise, mas talvez você se lembrou que nós não vivemos por crise, nós vivemos por Cristo, amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? E você que realmente esteve junto conosco, pagando um preço de oração, de generosidade, foi e tem sido muito importante essa aliança. E eu estou aqui para trazer um feedback. Eu vim para trazer para vocês a notícia do que tem acontecido nesse último ano e como é importante a sua vida, a sua família, esta casa, essa igreja, os pastores juntos conosco, e o quanto nós estamos avançando nas nações, amém? Você quer ouvir sobre isso nessa noite? Não, acho que vocês não querem ouvir não, acho que eu não vou contar não. Você quer ouvir sobre isso nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui, quantos, eu já vou direto para a pergunta-chave, quantos não me conhecem ainda? Não sei quem é o pastor Cláudio, não conhece a Missão Adore, nunca ouviu falar sobre o nosso trabalho na Índia, no Camboja, na Tailândia, não estava no culto aqui ano passado. Quem não conhece, não estava no culto, levanta bem alto a sua mão. O pastor não vai olhar, eu prometo. Irmão, onde vocês estavam? O que você estava fazendo de melhor do que está na igreja? Vocês estavam na praia, né? Já estava começando a esquentar o tempo, fala a verdade. Estou brincando, eu só queria te fazer dar esse sorriso bonito, para eu também entender o quanto dos irmãos já conhecem. Às vezes a gente vai tão direto assim, e as pessoas ficam lá meio, poxa, o que será que estão falando? Bem, eu não vou conseguir entrar em cada detalhe do que Deus tem feito, do trabalho que temos realizado juntos na Ásia. Por isso, depois você pode procurar o nosso site, missãoadore.com.br, as redes sociais, Facebook, Instagram, Missão Adore, também o nosso canal no YouTube que tem os vídeos, Missão Adore, você vai achar muita coisa, mas
bem rápido, deixa eu só te colocar mais ou menos no mesmo lugar dos irmãos que estavam aqui ano passado e sabem do que eu vou falar. Então a Missão Adore é uma organização missionária que existe já há quase 14 anos, nasceu no coração dos nossos pastores Naio e Juliana, como uma resposta do clamor de Deus por povos não alcançados, por lugares da terra que hoje não possuem uma igreja cristã, uma igreja evangélica sequer, não tem um homem ou uma mulher abençoado, cheio do Espírito Santo, que nem você, que possa dizer ao seu próximo quem é Jesus. E talvez você esteja pensando que essa realidade não existe. Infelizmente sim, ela existe, e a maior parte dos povos não alcançados do mundo está no Sudeste Asiático, que é a região onde nós temos trabalhado já há quase 14 anos. Então, ao longo de 14 anos, hoje estamos presentes como missão em países facinho, irmão. A gente só quer entrar em país fácil. Índia, você não acha que é fácil? Camboja, que viveu há 40 anos atrás, depois que a guerra do Vietnã massacrou o Camboja, pensaram que estava livre, aí veio o golpe de Estado, o governo comunista matou só 1/3 da população, porque eram contra a visão de governo comunista. Isso faz apenas 40 anos, o Khmer Vermelho terminou no Camboja, mas ainda há muitas questões políticas por trás. Postamos algumas coisas esses dias, de rumores, de exilados do partido oposto do poder, que estavam prestes a voltar para o Camboja. A coisa ficou muito delicada, ainda precisa de muita oração. Norte da Tailândia, né? Estamos ali na fronteira com Myanmar e Laos, 2 países extremamente fechados para o estrangeiro e mais ainda para o evangelho. Então, por isso eu estou aqui nessa noite. Aqueles que já conhecem, eu quero trazer as notícias do que Deus tem feito lá, e você que não conhece, vai poder conhecer um pouco daquilo que Deus está fazendo lá. Você quer conhecer um pouquinho da Ásia nessa noite? Quer ouvir aquilo que está acontecendo lá? Então, cutuca teu irmão aí de uma maneira carinhosa, não é para derrubar da cadeira não, e convida ele, fala para ele assim: vamos para a Índia nessa noite? Queridos, brincadeiras à parte, que Deus nos dê graça de entender um pouquinho da realidade dessa nação. Eu não vou conseguir falar de todos os nossos trabalhos, por isso nessa noite eu quero me concentrar em falar sobre a Índia e aquilo que é a Índia e os milagres que Deus tem operado lá. Vamos junto? Vamos junto? Amém? Joia. Vocês têm que participar, irmão. Se vocês não participar, eu também vou desanimar. Vamos junto? Amém. Passa o próximo slide para mim. Queridos, a Índia é um país com 1,3 bilhões de pessoas, 6 vezes a população do Brasil. 85% desses povos vivem no hinduísmo, numa religião que hoje, aqui domina não só apenas religião, mas cultura, governo e muitas coisas na Índia. O que acredita o hinduísmo? Bem, tem mais de 300 milhões de deuses na Índia. Do que vive, perceba, deuses, falsos deuses, né? Do que vive e no que acreditam os hindus. Eles adoram animais como vacas, ratos, macacos, rios como Ganges são sagrados e adorados. E além disso, vira e mexe, surgem umas figuras como esse homem, que teve uma anomalia no seu rosto. Ele parece um pouco um elefante, e eles comparam a um deus da Índia chamado Ganesh, que tem a face, a figura de um elefante. Por isso esse homem é considerado um deus lá. Do que vive o hinduísmo? De muitos rituais como esse que você está vendo, centenas e milhares de rituais, os mais malucos possíveis, que parecem não fazer sentido, e também sacrifícios, como você está vendo nessa foto, e vai ver na próxima. Irmão, eu escolhi as mais tranquilas para te trazer, porque eu não queria te chocar. Depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode pôr no Google lá, você vai ver coisas que vão te apavorar. Mas essa realidade você não precisa ir num templo para encontrar. Você está saindo na rua, pegando seu carro, indo no mercado, indo em algum lugar, você se depara com um ritual, com um sacrifício. Aí à beira do Ganges, a casa da morte, hoje um templo lá na beira do Ganges que queima 400 corpos todos os dias, e suas cinzas são jogadas nos rios. Agora, olha o cúmulo do absurdo. Essa mulher está casando com esse cachorro, porque ela acredita que o esposo reencarnou no cachorro. E tem mulher reclamando de casamento aí, né, irmão? Já pensou? Misericórdia.
essa é uma outra situação muito terrível da Índia, o casamento infantil, o casamento arranjado. Você vê lá uma menina super novinha casando com um homem muito mais velho, e aí uma das figuras mais emblemáticas da Índia, são homens muito respeitados, são os líderes, os sacerdotes do hinduísmo, eles são chamados de sadhus. A Índia é um país que vive por castas. Os sadhus fazem parte da mais alta casta da Índia, por isso são tão respeitados, e também pela questão religiosa, enfim, uma série de coisas. Até aqui, nenhuma bênção, né, irmão? Ou tem alguma bênção aí que eu contei até agora? Não, né? Você está pensando, cadê a bênção, pastor? Crente gosta de bênção, né? Não é nem bênção, crente fala bênção. Cadê a bênção, pastor? Então, eu vou contar bênçãos para vocês, mas eu queria te mostrar um pouquinho até aqui da realidade da Índia. Talvez você já conhecia, talvez você não conhecia, porque, queridos, milagre é milagre em qualquer lugar. Mas depois que a gente conhece e entende um pouquinho de como funciona a Índia, e a gente vê os milagres que Deus está fazendo lá, a gente fala, só Deus para fazer algo desse jeito mesmo. Eu sei que nós temos se disposto a orar, a ofertar, missionários têm ido, mas só Deus para operar milagres como os que nós temos vivido e visto lá na Índia. Passa o próximo slide. Aqui eu quero começar te contando um testemunho. Esse homem que você vê aqui na foto, ele é um indiano, o apelido dele é Kaká, é como ele é conhecido lá na Índia. Ele mora em um vilarejo chamado Sranjandir. O Kaká vem de uma família de hindus que acredita e operam tudo aquilo que você viu até agora, rituais, sacrifícios, aquela loucura toda. Isso veio de tataravô, bisavô, avô, pai, de geração e mais geração, até chegar na vida desse homem. Bem, o Kaká e toda a sua casa, mas especialmente o Kaká, não apenas se tornaram seguidores radicais do hinduísmo, mas ele se tornou um perseguidor de cristãos. Eu digo que é uma espécie de Saulo, né? Para nós que conhecemos a história bíblica, você já entendeu um pouquinho do que eu vou falar daqui para frente. E o Kaká começou a perseguir muitos cristãos ali. Pela graça de Deus, o ano passado quem estava lembra, eu falei que pela graça de Deus nós tínhamos até então 8 igrejas plantadas na Índia. Quantos se lembram disso? Que nós compartilhamos 8 igrejas na Índia, alguns irmãos aqui lembram, e uma das nossas igrejas, exatamente lá no vilarejo de Sranjandir, onde o Kaká está. O nosso pastor lá se chama Borgê, ele é indiano. Deus o alcançou, depois ele veio a se tornar um pastor junto conosco, está lá pastoreando a nossa igreja em Sranjandir, e esse homem sabe o que é sofrer pela causa de Cristo. Por quê? Porque o pastor Borgê já apanhou, já foi espancado, já foi denunciado em delegacia, só por ser cristão, só por estar convertido. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba e vai te assustar. Na Índia, a conversão não é apenas uma coisa difícil. Na Índia, a conversão é um crime. Pelas leis, uma pessoa hindu não pode se converter ao cristianismo. É um crime, é proibido. E aqueles que fazem a pregação do evangelho para que outros se convertem, sofrem, apanham, são espancados, são denunciados, são presos e podem ser até mortos. Pastor Borgê sabe o que é sofrer pela causa de Cristo. Bem, o Espírito Santo incomodou o coração do pastor Borgê por uma tarefa super simples. E lá na casa do Kaká, falar para ele de Jesus. Puxa, não é simples, irmãos? Já pensou? Você queria acompanhar o pastor Borgê numa dessa, irmão? Olha, só debaixo de muita oração. Fala a verdade, é ou não é? Senhor, guarda, vai à frente, atrás, do lado do outro. Mesmo assim, vamos tomar um pouco de cuidado para ver se é isso mesmo. E foi isso que aconteceu com o pastor Borgê. Ele ficou muito relutante em entender se era Deus falando com ele, se não era. Agora, irmão, o diabo não vai falar para você falar de Jesus para alguém. Você acha que vai? E tem uma coisa, escolha ouvir e obedecer à voz de Deus, porque é o melhor lugar para eu e você estarmos, é o lugar mais seguro do mundo. Ainda que tempestades sobrevenham, dentro do centro da vontade de Deus, nós estamos realizados, completos e seguros em Deus. Amém? Você crê nisso? Aí o pastor Borgê foi lá então, bateu na porta do Kaká, o Kaká saiu à porta, e antes que qualquer coisa pudesse acontecer, porque a carne está lutando com o espírito, né, irmão? Você acha que nessa hora o cara está crente de tudo, falando, não, nada vai acontecer. Ele já estava esperando alguma coisa acontecer, e antes que qualquer coisa pudesse acontecer, ele falou assim, Kaká,
eu vim aqui para te falar, o meu Deus me mandou aqui para te falar de um Deus que você ainda não conhece. E tem mais, o meu Deus se chama Jesus, e Ele já se fez sacrifício por mim e por você, uma vez por todas. Irmãos, palavras tão simples, que alcançaram um lugar tão profundo no coração desse homem, porque ele ficou pensando, como pode um Deus que eu ainda não conheço, eu nunca fiz um ritual, eu nunca fiz um sacrifício para Ele, já fiz para tantos deuses, mas nunca fiz para esse tal de Jesus, e Ele já fez tudo por mim, Ele se fez sacrifício por mim. Isso parecia que não entrava na cabeça e no coração desse homem, mas o impressionou de tal maneira, que nos próximos 6 meses, o Cacá começou a querer conversar com o pastor Borguet, começou a querer entender como é que é esse negócio de Jesus, de cristianismo, até foi na igreja umas vezes. E queridos, eu quero que você dê o melhor, glória a Deus, que você puder, 6 meses depois. Agora não só o Cacá, mas o Cacá e toda a sua família entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados nas águas e hoje confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Hoje o Cacá é um dos nossos melhores obreiros. Irmãos, ele é o primeiro a chegar. Eu estava falando para o pastor Nini, é o primeiro a chegar, o último a sair. Se vai um pastor lá de fora, ele quer estar perto, ele quer aprender, ele quer saber. Pensa num homem que Deus está usando. A conversão desse homem abriu portas para a pregação do Evangelho em apenas 16 vilarejos da região, irmão. Imagina só o que Deus está fazendo, porque ele era muito conhecido ali, e agora as pessoas querem entender o que aconteceu com o Cacá, aquele cara tão radical no hinduísmo, que agora está com um negócio desse de Jesus, de cristianismo, e feliz da vida, e alegre, e ele e toda a sua casa. Irmãos, Deus tem operado milagres e maravilhas ali. Agora deixa eu te contar algo extraordinário. Testemunhos como esse têm acontecido todas as semanas, todos os meses, graças a Deus. E através de pessoas chaves como o Cacá, que tem se convertido, Deus nos deu uma palavra, nos liberou uma palavra de avanço. Eu contei de manhã, quero te falar bem rapidinho. Nós estamos em uma região, o nosso estado lá, na Índia, se chama Maharashtra. E Maharashtra tem menos de 1% de cristãos, é 0,9%. E quando eu digo cristãos, estou dizendo evangélicos, católicos, todos que se entendem como cristãos. Então você já entendeu que a coisa lá é feia, irmãos. São pouquíssimos crentes, você raramente encontra uma igreja evangélica. E Deus nos trouxe uma palavra de avanço na nossa região. A nossa região tem 36 distritos, 36 áreas, e Deus tem nos dado uma palavra de plantar pelo menos uma igreja em cada um desses distritos. Bem, passa a próxima foto. Em apenas um ano, Deus nos fez avançar e plantamos mais 10 novas igrejas na Índia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Queridos, algo que parecia impossível, em uma realidade como a Índia, em apenas um ano, depois de uma palavra de Deus, passamos a intensificar o treinamento e o envio desses novos obreiros e pastores, e plantamos 10 igrejas na Índia, que estão consolidadas, estão firmes, e tem mais 7 novas igrejas nascendo lá na Índia. Nós temos muito glorificar a Deus, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Deixa eu passar essa parte bem rapidinho para a gente ir para o vídeo. Pode passar, pode pular essa foto. Muitos batismos têm acontecido lá na Ásia. Trabalhamos intensamente com a educação, e através da educação evangelizamos as crianças e alcançamos famílias. Essa é a nossa escola na Índia, centenas de crianças no culto pela manhã. Aí algumas das crianças, pode passar a próxima. A nossa escola no Camboja, que no novo ano letivo agora recebeu mais 170 novos alunos. Pode passar a próxima foto, um pouquinho das turmas lá do Camboja. Pode passar mais uma. Um motivo também de glorificarmos a Deus, mas de muitas orações, é a nossa escola lá no norte da Tailândia. Estamos numa região de tríplice fronteira. Então do lado de lá está Tatilek, que é a cidade de Myanmar. 15 minutos de carro está Laos, e ali está Mesai, é a cidade na Tailândia onde estamos construindo uma escola
para alcançarmos muitas crianças, como já temos feito na Índia e no Camboja. Você crê nisso? Diz amém? Quero te convidar a assistir um vídeo que vai te mostrar um pouquinho mais do que tem acontecido na Ásia. A verdade do Evangelho tem sido proclamado na Ásia. Nós respondemos ao chamado do ID e representamos a luz de Cristo às nações. Já são 13 anos de Missão Adore. O nosso trabalho impacta Índia, Camboja, Tailândia, Laos e Myanmar. E você, como corpo de Cristo, faz parte disso. Para nós que estamos aqui no Brasil, não temos a dimensão do que é viver em uma nação que adora mais de 300 milhões de deuses, com vários desafios culturais e sociais. Ainda temos muitos desafios aqui no campo. Na área da educação, por exemplo, temos a Índia com o maior número de letrados do mundo. Muitas crianças vivem nas ruas. E muitas das vezes são forçadas a se prostituírem e se tornam extremamente vulneráveis ao tráfico humano. Grande parte da tragédia que vive esses povos diz respeito à sua idolatria. Só a Índia, por exemplo, cultua milhões de deuses. Há cultos a ratos, vacas, animais, em um lugar muito famoso chamado Rio Ganges. A Ásia precisa ouvir a verdade do Evangelho. Em muitos lugares, nós não encontramos nenhuma igreja sequer em um raio de 150 quilômetros. Trata-se de um mundo sem esperança, onde milhares de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E por isso estamos aqui para compartilhar as boas novas. Nossa estratégia consiste em atuar em 3 frentes principais: a educação, o trabalho social e a implantação de igrejas. Há 13 anos nas nações, temos testemunhado a força que a educação tem de transformar comunidades, gerando destino para as nossas crianças e, o mais importante, evangelizando famílias inteiras para Jesus. मैं ये प्रमाण करके कहती हूँ कि शिक्षा ने मुझे और मेरे परिवार को बदल दिया. Dentre os trabalhos sociais da missão, a nossa Casa Lar acolhe 65 crianças. São crianças tiradas das ruas, de situações de risco e até mesmo da prostituição. Meu nome é Swati, tenho 24 anos. Sou portadora do vírus HIV. Creio que não tenho muito tempo de vida. Meu esposo morreu com o vírus da AIDS. Hoje estou muito feliz, pois meu filho Yash encontrou o Finally Home, que verdadeiramente tem sido seu lar e será uma ponte para o seu futuro em Cristo. Estou tranquila, pois sei que Yash terá um futuro abençoado nessa casa. Todos os nossos trabalhos têm um só objetivo: a implantação de igrejas. Dessa forma, já são mais de 3.200 convertidos em nossas igrejas. Ex-hindus, muçulmanos, budistas, que hoje adoram o único Deus, Jesus Cristo. បាទអរគុណមែនតើ
សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ដែលបន្តពីធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះរួចហើយនៅមានឱកាសក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះអង្គ Ainda milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Seja você a resposta. Aleluia, queridos, glória a Jesus, amém? Eu imagino que assim como nós estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus está fazendo, eu imagino que nessa noite seu coração também se alegrou pelos milagres que Deus tem operado, por vidas que têm sido alcançadas, e talvez mais do que isso, porque talvez nessa noite, mais do que nunca, você tomou consciência de que você faz parte disso. A sua oração está produzindo a salvação de vidas na Ásia. A sua generosidade está dando oportunidades para que mais crianças estejam na escola e através da escola sejam evangelizadas e famílias inteiras sejam alcançadas. Por isso, nesse momento, eu quero fazer algo bem rápido para a gente compartilhar uma palavra. Talvez você que viu o trabalho, muitos irmãos já sabem como funciona, estavam aqui ano passado, mas você que talvez não sabe e fica pensando como que essa missão sobrevive, como que eles constroem, como que o trabalho é feito, como que tudo acontece. Queridos, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão lindo. Não tem, pastor Luciano Subirá, um dos nossos conselheiros, diz algo muito interessante quando ele se refere à nossa missão. Ele diz assim: não é um grupo pequeno de pessoas fazendo muito, mas é um grupo grande de pessoas, cada um fazendo o seu pouco, talvez seus 5 pães e 2 peixes, e na mão certa, na mão de Jesus, está produzindo um grande milagre. E queridos, para você que ainda não conhece, através dessa ficha, é que você pode nessa noite se tornar um parceiro conosco, respondendo um sim ao Senhor, indo para a Ásia junto conosco com a sua oração e com a sua oferta generosa, através dessa ficha. Essa ficha está escrito mantenedor para 1 ano, é um convite para que você se torne um parceiro da Missão Adore por 1 ano, e normalmente muitas pessoas me perguntam, com qual valor? Eu sempre digo aquilo que está na Bíblia, porque é o que nós devemos seguir. A Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração e com alegria. Então, irmãos, deixa eu te falar 2 coisas muito importantes. E talvez você pode até falar: pastor, você está jogando contra você. Não estou e não tenho problema com isso. Irmãos, uma oferta missionária não substitui o seu dízimo, não substitui a sua oferta. Para cada tipo de semeadura há uma colheita. Eu brinco às vezes com pessoas que não são crentes. Eu digo: olha, a lei da semeadura é bíblica. Plantou, você vai colher, mas eu não acredito na Bíblia. Tudo bem, então vamos para a agronomia. Quer acreditar na agronomia? Plantou, vai colher. É a mesma coisa, irmãos. Então, para cada tipo de semente há uma colheita. O meu convite não é faça parceria missionária e não traga. Não, irmãos. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta na igreja, e se Deus tem te abençoado, e talvez mesmo que você esteja num momento difícil, se você entende em Deus, aceite mais um desafio, além do dízimo que você já é fiel, das ofertas, seja um parceiro em missões. A Bíblia diz no Salmo 2:8, pede-me e te darei nações por herança. Está aí uma herança que eu e você precisamos entender que é nossa, que nós precisamos orar por nações, que nós precisamos investir em nações. Por isso nessa noite, eu quero te dar essa oportunidade e esse convite. E você que já é um parceiro, pastor, eu já sou um parceiro da missão, já desde o ano passado, preenchi minha ficha, mas meu compromisso está terminando esse mês, e eu quero continuar como parte da missão. Como que eu faço? Pego a ficha novamente, sim ou não? Sim, queridos, é necessário que, se você deseja continuar, você pegue a ficha novamente, porque nós não fazemos renovo automático. A gente precisa do seu sinalizar que você quer continuar conosco por mais 1 ano. Por último, 2 informações muito importantes. Alguns me perguntam: pastor, já que o desafio é ajudar com a Missão Adore, adotar uma criança na escola, quanto custa uma criança na Índia, no Camboja, mensalmente? Queridos, com apenas R$ 75 por mês, você dá para uma criança
uniforme, transporte, material escolar, lanche, educação de qualidade e o privilégio de todas as manhãs, a primeira meia hora do dia, o culto onde todas as crianças têm que participar. Elas vêm de famílias hindus, muçulmanas e budistas e estão ouvindo todas as manhãs da verdade de Cristo, e através disso muitas delas têm entregue suas vidas a Jesus e muitas famílias têm sido alcançados. Por último, pastor, então não entendi, o pastor falou qualquer valor, agora falou 75, confundiu minha cabeça. Queridos, é o valor que você puder. Se você puder, está aqui o meu desafio. Se você falar, pastor, eu posso adotar uma criança na Índia, no Camboja, deixa Deus te usar. Pastor, eu posso adotar mais de uma criança, prometo que eu não vou ficar triste com você, nem bravo. Mas eu entendo que talvez você nessa noite está aqui pensando, 75 é pesado para mim. Agora pense comigo, irmãos. Se você ajudar com o valor que você pode, um outro irmão com outro valor que pode, talvez a gente consiga manter mais uma criança na escola. Talvez a gente traga mais uma criança que estava nas ruas, estava prestes a tantas coisas, ao trabalho escravo, à prostituição infantil, uma série de coisas que eu não quero falar, não é para te convencer, não é isso. Mas imagine, querido, se cada um de nós fizer o pouco que lhe é possível, muitas vidas serão alcançadas. Amém? Cadê o pessoal que vai me ajudar? Se quiser vir aqui à frente, que aí vocês já vão vendo o pessoal levantar a mão e já vai levando. Queridos, você que deseja ou renovar o seu compromisso, ou se tornar um parceiro nessa noite, levanta bem alto a sua mão, deixa Deus te usar nessa noite, seja uma resposta de Deus, levanta a sua mão aí, aceite esse desafio junto conosco, com o valor, pode entregar, com o valor que você puder, por um ano, nos ajude a alcançar mais crianças na Índia, no Camboja, na Tailândia. Tem irmãos aqui do meu lado direito, acho que tem o pessoal ali que já vai distribuir, fica a sua mão levantada bem alto, os obreiros já vão entregar aí. Queridos, nós realmente precisamos muito da sua ajuda, Deus tem feito grandes milagres, e nós cremos que ainda o começo de tudo que Deus fará, e eu tenho certeza, e quero profetizar sobre a sua vida, sua casa, sua família, que Deus há de retribuir essa preciosa semente que você está semeando, não apenas de maneira financeira, mas de tantas outras maneiras. E se talvez nessa noite você está triste, pensando, pastor, minha situação está difícil, eu não consigo contribuir, não tem problema, irmãos, ore por esse trabalho. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai se encontrar de novo, e talvez você vai vir contar, pastor, minha situação financeira mudou, Deus operou um milagre, hoje eu estava com dificuldades financeiras, hoje não estou mais, estou conseguindo ser dizimista, estou conseguindo ofertar na igreja, e quero me tornar um parceiro em missões. Então, se você não pode nessa noite, não fica triste não, mas se junte a nós em oração, Deus pode e quer usar a sua vida de uma maneira poderosa, amém? Amém, queridos? Obrigado aos obreiros. Tem um irmão aqui pedindo uma ficha aqui, ó. Se alguém puder trazer, e mais alguém tiver, levanta a mão bem alto, que os obreiros já te encontram aí. Enquanto isso, eu te peço para você abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, e versículo de número 18, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Gênesis 2:18. Deixa eu só te falar uma coisa, você que pegou a ficha, não esquece, no final do culto, não leva para casa, não adianta nada, passa na mesa ali atrás, tem os nossos materiais. Quando você entregar a sua ficha lá, nós queremos te presentear com essa revista da Missão Adore, para você conhecer um pouco mais do trabalho. Aqui tem fotos, dados, estatísticas, relatos de todo o nosso trabalho, para você poder conhecer e até mostrar para outras pessoas se você quiser. Então deixa a sua ficha no final do culto lá atrás, pega a sua revista, e enquanto você vai abrindo Gênesis 2:18, irmãos, eu queria te chamar a sua atenção para mais uma coisa muito importante. Agora no dia 2 de dezembro, eu, minha esposa e os nossos filhos, nós estamos indo em mais uma viagem missionária para a Índia. Saímos do Brasil dia 2 de dezembro, retornamos ao Brasil no dia 27 de dezembro. Eu gostaria de te desafiar e de contar com as suas orações. Irmãos, uma viagem como essa é muito desafiadora. Você já percebeu o país que não é um passeio, não é uma férias, não é Disneylândia, não é parque de diversões. Nós precisamos muito da sua oração. E também temos um grande desafio financeiro para essa viagem. Então eu queria te encorajar a passar lá atrás,
na mesa lá atrás, tem vários materiais, tem chaveiros, tem 6 temas diferentes de livros do pastor Luciano Subirá, um conselheiro da nossa missão, um homem que Deus tem usado muito nessa nação. Esse aqui é o último livro dele, Maturidade, o acesso à herança plena. Queridos, deixa eu te falar rapidinho a síntese desse livro, para você entender o porquê é importante você ler. Deus tem uma herança para cada um de nós, e essa herança, ela tem uma plenitude. Mas o fato de Deus ter herança para nós, e de a sua herança ser algo pleno, não quer dizer que eu e você podemos desfrutar dela de qualquer maneira. Para isso, pastor Luciano, usado por Deus, escreveu esse livro de uma maneira incrível, falando sobre essa chave que nos dá acesso de maneira plena a uma herança que eu e você já temos. É como os filhos imaturos, o filho é de menor, o pai morre, tem uma herança, mas não pode desfrutar, não importa que ele tenha herança, ele não pode desfrutar, tem uma série de situações, tem uma série de regras a ser seguidas, é necessário muitas vezes a maioridade dessa criança, para que ele possa ter acesso a essa herança, e essa chave é a maturidade. Então o tema do livro ficou muito sugestivo com a frase maturidade, o acesso à herança plena. Eu queria te encorajar depois a comprar o livro, os materiais. Com esses materiais, você vai estar investindo nas nossas vidas, para a gente poder fazer essa viagem missionária em família. Você pode passar lá, tem as máquinas do cartão, você pode passar lá no cartão e estar comprando os materiais. Tem lá também batas da Índia, echarp, tem bem pouquinho, irmão, a gente já está no final do ano, então tem pouco material lá, e minha esposa sugeriu, e eu que sou um homem sábio, claro, eu falei, sim meu amor, é isso aí. Ela sugeriu que você, mulher, que estava querendo tanto uma bata, pode passar lá atrás, que diz ela, por conta dela, vai ter 50% de desconto na bata e nos lenços, nas echarpes. Então não perde a oportunidade, irmão, porque em todo esse ano, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo, e eu acho que vai ser a única. Não sei por que estamos fazendo, mas deixa Deus te usar. Passa lá atrás e adquira o material, amém? Vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 2 e versículo de número 18, eu quero ser bem objetivo nessa palavra, e quero semear algo muito precioso no teu coração, e esse texto diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Bem, no meu coração há um entendimento diante do Espírito Santo, quando a pastora Mariana me perguntou qual seria o tema dessa palavra, eu falei para ela, olha, Deus tem ministrado no meu coração algo, e essa palavra que eu vou ministrar tem por título, Deus é um Deus relacional. E aí talvez quando você viu, leu o texto de Gênesis 2,18, já ficou pensando que eu vou falar sobre casamento, sobre família. Irmãos, por mais que seja um tema precioso, e talvez um dos temas mais relevantes para os nossos dias, não foi o que Deus me direcionou a compartilhar. Apesar disso, eu queria deixar uma semente no seu coração, que eu acredito demais. Queridos, preste atenção, isso tem marcado a minha vida e o meu ministério. Não existe nenhum sucesso no mundo que substitua o fracasso no lar. Eu vou repetir porque para mim tem sido algo muito marcante. Não existe nenhum sucesso no mundo, nem na faculdade, no estudo, no emprego, no trabalho, aonde quer que seja, não tem um sucesso no mundo que pode substituir, que vai substituir o fracasso da família, o fracasso do lar. Queridos, uma das coisas mais gostosas para mim é eu estar aqui na hora do louvor e olhar para o lado, e às vezes até de olhos fechados, ouvir o meu filho cantando com toda a intensidade do mundo, adorando a Jesus. E aí no meio do louvor, quando termina uma música, ele olha para mim e fala, pai, você sabia que eu te amo muito? Queridos, não tem nada que pague isso. E isso é algo que eu e você precisamos entender. Nós precisamos semear na vida dos nossos filhos, para que a colheita venha. Não tem colheita sem semeadura. Se a gente não semear, inclusive na vida dos nossos filhos, na vida das esposas, e as esposas já vão dar um amém agora, quer ver? Na vida das esposas, ó, viu? Elas são sempre animadas para isso. Na vida do maridão, aí, viu? Está pensando o quê? Nós não deixamos para trás, não. Então, queridos, é necessário, mas é uma das coisas mais prazerosas do mundo. Aliás, na minha visão, é a célula principal de Deus sobre a terra, é a família.
nós precisamos entender e valorizar isso. Mas não é sobre família que eu vou falar nessa noite. Eu quero falar sobre essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Mas eu queria rapidamente te fazer pensar algumas coisas comigo. Bem, se nós olharmos o livro de Gênesis, a história da criação, nós vamos ver Deus, um Deus que é o projetista, e não apenas o projetista de toda essa grande obra da criação. Hoje eu fui lá, como é que chama aquele morro, pastor? Morro dos Conventos. Eu fui lá naquele Morro dos Conventos de novo. Ano passado eu já tinha ido, eu falei, pastor, eu preciso ir lá de novo, preciso mostrar para minha esposa, os meus filhos. Que lugar lindo, irmãos. Quando a gente olha, a gente vê a beleza daquilo que Deus criou, de algo extraordinário. E quando eu paro para pensar, eu logo percebo, Deus não é apenas o projetista de toda essa grande obra, mas Deus também é o executor de toda essa obra. Nós vemos o livro de Gênesis mostrando a criação, e a Bíblia nos mostra que ao som da voz de Deus, Ele foi declarando, e haja luz, e houve. Ele foi declarando, olha, haja separação entre terra e água, e houve. Ele disse, olha, que as águas produzam os seus peixes, os seus animais, e aconteceu que a terra produza suas árvores e seus frutos, e isso aconteceu. Então, ao som da voz de Deus, as coisas foram sendo criadas. Deus, um Deus projetista e executor. Agora, há uma frase muito legal, porque a gente vai vendo ao longo da criação de Deus, que Deus, Ele contempla aquilo que Ele fez, e viu Deus que era bom. Queridos, eu gosto de pensar duas coisas aqui. A primeira delas é, você tem dúvidas de que Deus poderia criar tudo em um estalar de dedos, e Ele podia nem estar olhando, Ele podia estar olhando para o outro lado e fazer assim, opa, já aconteceu tudo. Você tem dúvidas de que Deus poderia fazer isso? Não, se você tem dúvida, levanta a mão que eu vou orar por você agora. Estou brincando, irmão. Queridos, nós cremos ou não cremos num Deus todo-poderoso? Um Deus que pode todas as coisas. Você acha que Deus não podia ter dado um estalar, um piscar de olhos e tudo ter sido feito? Claro que Ele poderia. Agora, por que Deus escolheu criar em 6 dias? Eu penso que Deus escolheu criar em 6 dias, porque Ele queria deixar para nós um legado, um ensinamento de algo muito importante. A nossa vida é feita de processo. Nas nossas vidas, normalmente as coisas não são assim, uau, dormi, acordei, tudo mudou, agora está tudo diferente, eu não tinha dinheiro, agora tenho. Irmão, você descobriu essa receita, conta para nós, né, pastor? Dormiu, acordou, pronto, agora a conta bancária está uma maravilha, agora tinha um carro na garagem, agora tem 5. Eu nunca vi isso acontecer. Você já viu? Eu nunca vi. Deus está nos ensinando que nas nossas vidas é necessário processos. Outra coisa que eu percebo é que Deus, no meio dos processos, em cada etapa daquilo que Ele vai criando, Deus Ele contempla, Ele observa o que Ele mesmo fez, e Ele expressa algo, Ele diz, isso é bom. Queridos, quantas vezes somos engolidos pela rotina, pela correria, e tantas coisas boas acontecem na nossa vida, e a gente não para contemplar, para ser grato, para glorificar a Deus e dizer, uau, isso é bom. E mais, quando Deus cria então o homem, nós vemos Deus olhando e dizendo, viu Deus que era, não foi só bom que Ele falou, a Bíblia diz, viu Deus que era muito bom. Irmãos, você consegue falar muito bom de boca vazia? Eu não consigo, parece que enche, é muito bom. Eu fico pensando, Deus, olhando, porque tudo Deus foi fazendo pela sua palavra. Agora de repente, Deus resolveu colocar a mão, e mais do que colocar a mão, a Bíblia diz que Deus soprou o seu fôlego de vida em nossas narinas. Deus colocou uma pequena parte, uma partícula dele dentro de cada um de nós. É por isso que no coração de cada homem e mulher há um clamor por conhecer a Deus, por mais que ele não faça a menor ideia de quem Deus é, e não há nada que preencha esse clamor a não ser Deus, porque dentro de nós há uma parte de Deus soprada que clama pela reconciliação com Ele. Agora, queridos, Deus colocou a mão, Deus soprou, viu algo lindo e falou, uau, isso é muito bom. Quantos das irmãs aqui, ou irmãos que gostam de cozinhar, e já fez aquele prato extraordinário, que surpreendeu a ele e as pessoas que veio visitar a casa, e você quando experimentou falou, uau, isso é muito bom.
Ou talvez você fez lá um artesanato, uma decoração, um quadro, alguma coisa diferente e falou: uau, que coisa linda. Quantos de vocês já passaram por isso? Fizeram algo que depois pararam para contemplar e falaram: uau, isso é muito bom. Agora imagina, Deus estava nessa condição. Uau, isso é muito bom. Agora, queridos, eu fico intrigado, como é que um Deus todo-poderoso, perfeito, completo, que não erra, que não falha, que projetou, que executou, que foi falando: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom, de repente para e fala: não é bom. O que será que aconteceu? Deus errou? Deus cometeu uma gafe, uma falha, alguma coisa deu errado no céu? Dá para culpar o projetista, dá para culpar o executor? Pô, mas não dá, é o mesmo. Não dá para pôr a culpa no engenheiro, nem no mestre de obras, porque é o mesmo. Eu fico pensando, por que será que Deus, ao olhar o homem, falou? É a primeira vez, irmãos, que essa expressão aparece na Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Sabe, eu fiquei pensando um pouco nisso e comecei a estudar sobre esse assunto, e eu percebi que a Bíblia fala que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para isso, para ser sua imagem e sua semelhança. O pecado corrompeu a humanidade, mas o fato é que naquele momento que Deus disse que não era bom, não tinha pecado. Então Deus estava dizendo que não era bom aquilo que Ele criou, sua imagem e semelhança. Mas Ele não estava dizendo que Adão, que o homem não era bom. Ele estava dizendo que não era bom que ele estivesse só. Agora deixa eu te fazer pensar uma coisa. Toda vez que eu e você definimos que uma coisa é boa ou uma coisa não é boa, nós usamos uma lei, um princípio chamado comparação. Não é algo pejorativo, não fique pensando que é algo negativo, é algo automático. Eu falei de manhã, é como alguém que está muito acostumado a dirigir, e aí troca de marcha, não precisa ficar pensando: agora eu vou pôr a segunda, a terceira, a quarta. Tem gente que está na brecha, até faz isso tudo falando no celular, mas não nesse lugar, aleluia, glória a Deus. Mas, enfim, a gente conversa, a gente dirige e faz um monte de coisa junto, e a gente não pensa mais para dirigir, porque já ficou automático. Assim é quando a gente olha para algo e diz: é bom, não é bom. A gente, sem perceber, faz uma comparação, porque dentro de nós foi definido um padrão do que é bom e do que não é bom. Eu usei um exemplo de manhã e disse: imagina se em toda a sua vida você nunca tivesse bebido água, você não soubesse o que era isso, mas a água é aquilo que mata a sede. Você está com muita sede e eu te dou um copo d'água, você bebe, você vai ter condição de falar: essa água é boa, essa água é ruim. Você nunca tomou, irmão, você nunca experimentou, você não faz a menor ideia se ela vai ter um gosto assim, ou assado. Para você, uau, matou a sede, que delícia, que maravilha. Por quê? Porque nunca experimentou, não tem uma base de comparação. Por isso que quando às vezes alguns me perguntam como que é o sabor de algumas coisas da Ásia, irmãos, alguns acham que devem pensar que eu estou tentando enrolar. Por exemplo, como que é comer uma aranha? Então, não tem como explicar. Por quê? Porque não há nada no nosso paladar no Brasil que eu consiga te descrever e dizer: é assim. Pensa quando você come tal coisa é parecido. Não, não é, irmão. Não tem nada parecido. Não tem uma base de comparação. Mas é ruim ou é bom? Depende. Dá fome, não, estou brincando. Então, queridos, é assim que funciona conosco. Quando a gente diz algo é bom, algo é ruim, a gente sempre está comparando sem perceber com algo. E somos imagem e semelhança de Deus. Eu fico pensando, aonde é que Deus estava com a cabeça, no que Deus estava pensando, ao que Deus estava comparando, quando Ele olhou para o homem sozinho, sem ninguém mais da sua espécie, e disse: não é bom que o homem viva só. Irmãos, quando eu olho para o princípio de como Deus criou o homem, eu vejo a Bíblia mostrando ali em Gênesis 1, o texto bíblico aparece: façamos nós o homem. Deus não fez sozinho. Ali está presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito criando o homem. Deus não nos fez sozinho. E eu fico pensando que quando Deus olhou para o homem sozinho, olhou para trás, olhou para Jesus, olhou para o Espírito Santo, olhou para os anjos e todos os seres e as miríades de seres celestiais no céu, e Deus percebeu: criei para ser minha imagem e semelhança, e nós vivemos no céu de uma maneira relacional, porque o nosso Deus é um Deus relacional, a tal ponto que Ele vinha toda a viração do dia tratar com Adão. Você acha que Deus precisava vir lá? Ô Adão, o que você fez? Deus não sabia por um acaso? Claro que Deus sabia. Ô Adão, como é que você chamou esse bicho pescoçudo? Você acha que Deus já não sabia lá do céu? Você acha que já não foi Deus que colocou dentro do coração
e da mente do homem capacidade para tudo isso, ele já sabia. Mas ele queria se relacionar, não porque Deus precisasse. Deus não é um Deus carente, irmãos, cuidado. Tem muito crente dizendo que Deus está carente, precisa se relacionar conosco. Não, Deus não está carente. Deus é um ser completo. Agora, eu e você precisamos do relacionamento de Deus. E Deus sabia disso. Então, quando aparece essa expressão não é bom, não é porque Deus errou o projeto. É porque eu creio que algo na Bíblia precisava ser destacado para que eu e você pudéssemos entender o quão é importante e o quão deve fazer parte da nossa vida algo chamado relacionamento. E eu não estou falando apenas do relacionamento matrimonial, marido e mulher, relação sexual, não é isso que eu estou falando. Falo de relacionamento em todos os níveis. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Dificilmente você vai ter relacionamentos saudáveis em qualquer nível, se você não tiver um relacionamento saudável com Deus. Eu creio que Deus está querendo nos ensinar, nos fazer voltar nesses dias para um princípio que deveria ser elementar e fundamental da vida cristã, que é uma vida devocional, relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, buscar o Senhor. Isso deveria ser algo tão simples e parte da nossa vida. Mas fala a verdade, irmãos, é difícil ou não é? É desafiador ou não é? Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, buscar a Deus todo dia, fazer um jejunzinho de vez em quando, porque se eu falar todo dia vocês vão embora. Uma vez na semana, uma vez no mês. Deveria ou não deveria fazer parte da nossa vida? Mas irmãos, é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque Satanás sabe que quando eu e você, quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa imagem de homem corrompido, ela vai sendo transformada e restaurada, para que possamos ser novamente a imagem e semelhança de Deus. Eu quero finalizar essa palavra por aqui, e quero te contar duas situações, um fato, uma realidade, e outro uma história verdadeira, que vai te ajudar a entender algo muito importante a nível do relacionamento. Bem, você sabia que animais irracionais possuem algo chamado instinto? E o que é o instinto? Se você pegar um filhotinho de qualquer espécie, vamos dizer, como disse de manhã, um filhotinho de João de Barro, e colocar ele para viver desde pequeno longe da sua família, e anos depois você vai se deparar com ele tendo as mesmas práticas, costumes, e construindo o mesmo tipo de casa que faziam os seus pais sem nunca ter visto. Isso é instinto. Eu de manhã fiz a pergunta: você acha que nós, os animais racionais, senão vai ter gente que vai ficar triste comigo, você acha que nós somos, mas pensa primeiro, irmão, não responde tão rápido, você acha que nós somos dotados desse instinto? Que quem é o nosso pai, quem nos criou, de quem devemos ser imagem e semelhança? De Deus. Há uma maneira comportamental em Deus, há uma forma de exercer amor, misericórdia, justiça e tudo mais. Será que nós temos o instinto natural de agirmos como Deus, diante das circunstâncias mais adversas da vida? Eu creio que não, irmãos, porque senão a gente não via tanta atrocidade no mundo. Senão não precisava a gente estar indo para a Ásia fazer missões, todo mundo ia fazer igual Deus gostaria que fosse, o plano original, como as pessoas deveriam se comportar, como deveriam amar, como deveriam exercer misericórdia, como deveriam exercer amor ao próximo, e por aí vai. Então nós não temos um instinto que de maneira natural nos faz agir como deveríamos agir, como Deus nos criou para ser e para agir. Agora, se não agimos de maneira natural, aonde é que nós vamos adquirir a cultura do céu? Querido, só há um lugar, e eu quero te contar uma história para você entender de uma maneira ainda mais profunda e mais clara como funciona o ser humano. Descobriu-se há cerca de uns 6, 7 anos atrás que um pai solteiro criava uma menina, isso não é um conto, é uma história verídica, criava sozinho uma menina, e desde o seu nascimento até os 5 anos de idade, esse pai precisava ir para a fábrica, para a indústria trabalhar muito cedo, voltava muito tarde para casa, e ele deixava essa criança em casa com alguns cachorros que ele tinha, e com uma mamadeira, e à medida que ela foi crescendo, algum alimento. Bem, vizinhos descobriram, denunciaram, as autoridades encontraram o local, e uma das primeiras coisas que se percebeu, e se assustaram, aquelas autoridades que encontraram aquela menina, é que ela comia, bebia e se comportava como os cachorros. É relacionamento, queridos. A gente aprende, por exemplo, isso está na Bíblia. A Bíblia fala o quê? Ensina a criança no
caminho. Eu sempre digo, qual é a grande diferença? Porque por tantas vezes eu vejo as pessoas falar, ensina o caminho. Ensinar o caminho é dizer, vai aqui, vira lá, vira acolá. Então o GPS, não, o GPS está quase no caminho, porque agora ele está indo junto, né? Mas qualquer um pode fazer, ó, vira aqui, mas é muito descomprometido, vai lá e faz. É desse jeito que faz. Faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Agora no caminho é diferente, você se propõe a ir junto, é como nós devemos ensinar os nossos filhos. Filho, vem cá, vamos caminhar junto, vou te mostrar como que é, para onde você vira, vamos virar junto, vou te dizer o porquê, diante da situação, vou te mostrar o porquê. A Bíblia nos ensina dessa maneira, que nós devemos ensinar no caminho. Por quê? Porque no caminho fala de relacionamento. Jesus, por poucas vezes, ministrou a grandes multidões, mas em todo o tempo ele ministrou à mesa, no relacionamento com os discípulos. Isso é algo profundo e poderoso. Queridos, eu e você precisamos entender que não existe, ou pelo menos não deveria nem na nossa cabeça existir, um evangelho distante do relacionamento com Deus. Mas hoje as pessoas estão comprando um produto muitas vezes. Agora sou crente, peguei na prateleira, está aqui, sou crente, sou cristão. E acha que isso é ser cristão de fato, acha que isso é cristianismo. Mas queridos, por favor, não deixe que essas mentiras entrem na sua mente e no seu coração. Nós só somos filhos de Deus de fato, se tivermos o sobrenome de Deus, o DNA dos céus, e se as pessoas puderem olhar para mim e para você, e disserem, eu vejo a presença de Deus, eu vejo Jesus, eu vejo algo diferente na vida dele. Sabe, queridos, quando estamos diante do espelho, de fato nós contemplamos quem nós somos, não tem como esconder. E quanto mais nós contemplamos quem nós somos, mais percebemos aonde devemos melhorar. Mas nós somos, de alguma maneira, incentivados a uma transformação. Quando estamos diante de Deus, as verdades que contemplamos em Deus nos transformam. Nos tornamos a sua imagem e semelhança. Mas às vezes a gente fica tão longe de Deus, e fica tão distante de ver o que Deus está fazendo, que aí a gente vai vendo algumas atitudes estranhas no meio do corpo de Cristo. Mas eu acredito que não aqui, eu acredito que essa palavra é só para realmente nos encorajar e nos chamar a um nível mais profundo de comunhão e intimidade com Deus, amém? Você pode se colocar de pé? Queridos, eu fico pensando naquilo que Jesus disse. Quando pediram para que Jesus mostrasse o Pai, quando os discípulos falaram, mestre, mostra-nos o Pai, ele disse na linguagem bem atualizada, olha para mim e vocês vão ver. Ele disse, eu não faço aquilo que eu tenho vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E um outro texto bíblico diz, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu digo, o grande problema do comportamento do cristão hoje em dia é que ele não vê mais o Pai. E quando a gente perde a figura do Pai, quando ele fica longe, eu não estou falando do Pai terreno, não, estou falando de Deus, assim como Jesus diz, quando a gente deixa de ver Deus, quando a gente deixa de contemplar o Senhor, quando a gente para de ter relacionamento com Ele diário, irmãos, teu corpo fica de pé se você comer uma vez por semana ou duas? A gente fala de jejum, já dá uns 3 tipos de arrepio diferente. Mas como é que você acha que o teu espírito vai vencer? Porque na verdade nós não somos carne, nós somos espírito. E nós nos relacionamos nessa terra através do corpo físico que Deus nos deu. Um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. É dessa maneira que nós somos. Agora como que eu e você vamos agir de acordo com aquilo que Deus nos criou para agir? Por instinto não vai acontecer, irmãos. Por osmose também não vai dar certo. Como que isso vai acontecer? Só tem uma maneira. É quando eu e você nos relacionamos diariamente com Deus. Eu creio que Deus, o Senhor, está nos chamando nessa noite a andarmos com Ele, a andarmos mais perto, a se achegar mais perto. Feche os seus olhos. Deus está nos convidando nessa noite. Deus está nos chamando nessa noite. Ele quer se revelar a nós como um Pai bondoso, amoroso, mas também que corrige, porque nos ama. Porque a Bíblia nos diz que se eu e você como filho estamos sem correção, logo nós somos bastardos. Eu não quero ser bastardo, eu quero ser filho. Eu quero dizer, Deus pode corrigir onde precisa ser corrigido. Me ajuda, Senhor. Sabe, queridos, uma das orações que eu mais tenho feito a Deus
é que hoje eu possa ser mais parecido com Jesus do que eu fui ontem. E talvez essa deva ser uma oração que faça parte do seu dia a dia de oração com o Senhor. Jesus, me ajude a ser mais parecido contigo hoje do que eu fui ontem. E querido, só o relacionamento com Deus vai nos trazer isso. Quanto mais caminharmos com o Senhor, mais vamos conhecê-lo. E quanto mais conhecê-lo, mais vamos nos apaixonar. E quanto mais nos apaixonarmos, mais vamos ser capazes de dar as nossas vidas por Ele, de fazer o que for preciso para honrar o Senhor, para honrar o seu nome, para viver aquilo que Ele desenhou para nós nessa terra. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor. O desejo do meu coração é que isso não sejam palavras de sabedoria humana, mas que seja o sopro do teu Espírito sobre nós, que nos constranja, Senhor, a te amar mais, a te desejar mais, a te querer mais, a estar mais diante da tua presença, a nos alimentar mais da sua palavra do que do Facebook, do que do Instagram, a nos alimentar mais da oração do que da TV, do que dos compromissos do nosso dia a dia, do que das correrias, do que de tantas coisas. Que nos consuma mais os sonhos do Senhor a nosso respeito do que aquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Pai, o clamor do meu coração gera no coração dos meus irmãos aqui nessa noite um desejo ardente pela tua presença. Queridos, coloque a mão sobre o seu coração e comece a falar com o Senhor. Comece a dizer a Deus, comece a pedir perdão, talvez se necessário for. Senhor, me perdoa, porque talvez nos últimos tempos eu negligenciei algo que deveria ser tão básico da vida cristã. Eu me envolvi com tantos afazeres, com tantas correrias, me alimentei de tantas coisas, e talvez é por isso que hoje, diante de algumas circunstâncias, eu estou percebendo que estou me comportando como os cães. Mas não é isso que o Senhor quer para mim, e não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver a vida de acordo com aquilo que o Senhor desenhou no teu livro, aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. Eu quero que a minha vida exale o teu amor para aqueles que precisam te conhecer. Comece a clamar por isso nessa noite. Se há um desejo profundo no seu coração em ser imagem e semelhança de Deus, em ser restaurado novamente, assim como era no Éden, de ser um ser perfeito em Deus, de ser um ser que tem o comportamento e as reações do céu, de ser pessoas que repugnam e querem distância do pecado, mas querem proximidade da santidade de Deus, da retidão do Senhor. Pai, acende o fogo em nossos corações, o desejo pela tua presença, o amor pela tua obra. É isso que eu clamo nessa noite, Pai, junto com os meus irmãos. Que o teu Espírito venha sobre nós e nos convença, como a tua palavra diz, de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Que o teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas e que possamos caminhar de glória em glória até a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, até o dia onde o Senhor virá para nos buscar e onde estaremos contigo eternamente, contemplando a tua beleza, a tua santidade, a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essas verdades nos consumam nessa semana e no resto desse ano, para que em nós haja o desejo de te buscar, de se envolver com a tua obra, de se envolver, seja com pequenos grupos, com os ministérios, com o avanço do evangelismo, aqui em Araranguá, nesta região, nesse estado e até os confins da terra. Sermos sal e luz na medida certa, a começar da nossa casa, que pessoas conheçam ao Senhor através das nossas vidas, das nossas ações e reações. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Pode acender as luzes. Eu quero te agradecer. Eu passei, novamente, pastor com o microfone na mão, uma benção, irmãos. Me perdoem, passei um pouquinho do horário, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu sei que talvez você não está saindo daqui com uma palavra daquelas simplesmente motivacionais, uau, vamos fazer um monte de coisa, mas eu quero que você saia com seu coração muito contrito, muito quebrantado, pensando: o que eu posso fazer mais para buscar a Deus? Aonde eu posso apertar mais o parafuso aqui, a porta? Aonde que eu posso falar: eu posso ir além aqui, eu posso fazer algo a mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso conhecer esse livro, eu preciso me alimentar dele, eu preciso de gastar tempo em oração, eu preciso ter uma vida devocional com Deus, que vai me manter e te manter firme em todos os dias, quando o sol está brilhando de uma maneira linda como estava hoje à tarde, ou nos dias nublados e chuvosos, porque é só a palavra de Deus que nos sustenta de pé. Amém, queridos? Quero convidar o pastor Nini para vir aqui, acho que o pessoal vai fazer, amém? Aplauda ao Senhor, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado.